Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. O bom filho a casa torna, né? Graças a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos. E antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, eu quero dizer aos irmãos que eu estou me sentindo literalmente um visitante, até pelo fato de ser um membro distante dessa igreja. Estamos passando uma temporada ali na Igreja da Paz, até quando o Senhor quiser. Não sabemos quando iremos retornar, mas essa igreja é uma igreja que mora no nosso coração. E quando o pastor começou a falar, veio uma responsabilidade dobrada, porque ele deu só uma palhinha de como ele prega a palavra de Deus. Eu quase que me escondo debaixo daquela cadeira, eu volto para o banco onde eu estava, Aí eu disse: rapaz, o negócio aqui está, primeira, só de ponta. Segundo, que depois nós vamos conversar com o Gilson e com o Joacélio, para saber que história é essa, de que camarada que prega muito, Porque aí eu já estava preocupado, que iria pregar, imagine agora, depois dessa responsabilidade com a igreja. Mas aprove a Deus nos trazer esta noite para trazermos uma palavra para a igreja. E sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 9, aquela perguntinha básica que geralmente nós fazemos: quantos nessa noite trouxeram uma Bíblia? Levante assim em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quem não trouxe ou quem não tem, senta próximo de quem tem e não perca essa fascinante oportunidade de nessa noite nós meditarmos um pouco nas Sagradas Escrituras. Eu quero dizer aos irmãos que o texto que nós iremos trazer como base encontra-se no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 9, e o versículo de número 16º até o 17º. Diz-nos assim um texto sagrado: E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Meus irmãos, nós nessa noite fomos convocados a pregar a palavra, trazer uma reflexão bíblica para a igreja sobre este tema chamado missões. E os irmãos sabem que o irmão Messias, ele não é de fato um missionário propriamente dito, de carteirinha. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, trazer as boas novas do Evangelho. A nossa responsabilidade é falar de Jesus. Isso eu entendo porque tem mais irmãos, ou existem irmãos aqui dentro da congregação, muito mais gabaritados do que eu. Um exemplo disso é o próprio Gilson, que, se não me falha a memória, já foi 2 vezes à China. Então, para falar sobre missões, eu acredito que foram 2 ou foi uma, Eu acredito que para falar sobre a obra missionária, é um homem extremamente preparado. Mas o nosso propósito essa noite é baseado nas Escrituras Sagradas, trazer uma palavra para a igreja que o próprio Espírito de Deus inflame o seu coração acerca desta obra chamada missões. E todos nós sabemos que a obra missionária é a mola motriz da igreja. É aquilo que movimenta, é aquilo que faz com que a igreja avance na mensagem do Evangelho e trazendo e resgatando as almas através da palavra do Senhor. O texto bíblico que nós lemos, como nós já mencionamos, encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 16º até o versículo 17º. E quem já nos viu pregando sabe que seria até mesmo uma espécie de injustiça de nossa parte se nós não falássemos para os irmãos o que de fato acontece antes destes 2 versículos bíblicos. A Bíblia nos mostra que Jesus, em dado momento da sua história, ele chama os seus discípulos e os capacita, dando poder, dando autoridade para que eles preguem, para que eles anunciem as boas novas. E esta autoridade não era apenas para anunciar as boas novas, ela se estendia a que eles estendessem, a que eles curassem os enfermos, e as pessoas que tivessem enfermidades, elas também fossem curadas. Jesus faz esta proeza, e além disto, Cristo diz: olha, não levem alforje, não levem comida, não levem dinheiro. Aonde vocês entrarem, aonde vocês
vocês colocarem a planta dos vossos pés, exista paz. E quando vocês saírem de lá, esta paz permaneça de uma forma extensiva e interpretativa. Jesus também diz outra coisa, que quando os seus apóstolos entrassem em um determinado local e eles não fossem recebidos de bom grado, quando saíssem de lá, eles sacudissem a planta dos vossos pés como uma espécie de protesto para aquela cidade ou para aquela região. Em seguida, nós encontramos o texto bíblico nos falando que os discípulos retornam a Jesus, e quando eles retornam a Cristo, eles estão maravilhados e contando tudo aquilo que tinha acontecido, como Deus tinha dado autoridade a ele para que os demônios fossem expulsos, como as pessoas eram curadas. O propósito de Cristo, quando chama os seus apóstolos, era conversar com eles. Só que quando Jesus vai com os discípulos à cidade de Betsaida, a Bíblia Sagrada diz que a multidão sabe que Jesus estava indo para lá e que Jesus vai até lá. E em seguida, a multidão segue Cristo, a multidão vai ao encontro de Jesus. E Jesus, de forma agradável, de forma generosa, atende todos aqueles que estavam presentes e anuncia as boas novas da salvação, o evangelho do reino. Só, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada nos mostra que o tempo ele chegava a se afindar, a noite estava caindo, o dia estava findando, e dentro dessa perspectiva, Jesus fala com seus apóstolos e diz o seguinte: olha, dai vós de comer. Mas antes deles falarem isso, a multidão chega, os apóstolos chegam para Jesus e diz: Senhor, esta multidão está com fome, despeça para que elas vá até a região mais próxima e comprem comida. Eles precisam se alimentar, eles precisam se alojar em um determinado local. E Jesus diz aquilo que nós acabamos de mencionar: se eles estão com fome, dá vocês de comer a esta multidão. E os apóstolos dizem o seguinte: Senhor, como é que nós vamos dar de comer a esta multidão? É longe, a não ser que nós vamos comprar comida para que eles possam se alimentar. Mestre, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus diz o seguinte: mande sentar aquela multidão, só de homens, cerca de 5.000 homens. Mande sentar de 50 em 50. E a Bíblia diz que ele pega os 5 pães e os peixes e começa a dar graça. A tradição judaica diz que a oração que Jesus fez foi o seguinte: Deus, nós te agradecemos porque tu é aquele que faz brotar da terra o pão. Era sagrado isto acontecer. E a palavra do Senhor nos mostra que de uma forma miraculosa é multiplicado os pães e é multiplicado os peixes. Não dá para se explicar como aquilo aconteceu. O fato é que foi um milagre. E eu costumo dizer, irmãos, que milagre a gente não explica, milagre nós cremos. Enquanto o milagre for explicado, ele deixa de ser milagre. Baseado nesses 2 versículos bíblicos, nós queremos trazer a palavra de Deus hoje, pregar uma palavra cujo tema é: os números multiplicam-se. Os números, eles se multiplicam. Quando eu estava estudando, lendo e pesquisando sobre este tema, sobre a obra missionária, e crente gosta muito de estatística, eu estava lendo uma reportagem de um cidadão chamado Luiz Felipe Pondé, um filósofo e escritor da Folha de São Paulo. E existia uma reportagem do dia 5 de janeiro de 2017, e o título da reportagem era: os evangélicos irão engolir o Brasil. E aí eles davam dados baseados no censo de 2000 e no censo de 2010. Ele disse que no censo de 2000, o número de evangélicos, ou as pessoas que se intitulavam evangélicos, era cerca de 6,6% da população brasileira. No ano de 2010, essa mesma quantidade, aliás, esse mesmo censo foi feito. E quando foi feito, eles dizem que há um salto de 6,6% para 22,2% de evangélicos em todo o Brasil. No ano de 2010, nós tínhamos cerca de 26,3 milhões de evangélicos no Brasil. No ano de 2010, este número salta para quase 47 milhões de evangélicos. Um percentual de 61%, mais de 61% de evangélicos no Brasil. Existia nesta mesma reportagem um cidadão chamado Luiz Estevão, que era professor de ciências do próprio IBGE. Ele disse que até o ano de 2040, os evangélicos eles irão passar a quantidade ou o número de membros da própria Igreja Católica. Os números, irmãos, eles não param de multiplicar.
multiplicasse. E aí surge-nos uma grande pergunta: por que que os números eles não param de multiplicar-se? A primeira resposta, embasamento que eu encontro, que os números não param de multiplicar-se, é porque esta obra, ela foi edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando lemos a Bíblia lá no Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo de número 16, e especificamente a partir do versículo de número 13, nós encontramos a Bíblia Sagrada mostrando Jesus chamando seus discípulos a um local chamado Cesareia de Filipe. E eu gosto muito de entender a história quando nós estamos pregando e entender o que se passa naquele momento. Vamos passear um pouco dentro dessa história, especificamente dentro deste texto bíblico. O contexto da história se passava da seguinte forma: Jesus pega os seus discípulos e leva para uma região que não era liderada por Herodes o tetrarca, mas sim por Filipe. Aliás, aquela região pouco se tinha de influência judaica. Jesus toma os seus discípulos, os seus apóstolos, e leva para um local longe da influência do próprio Israel. E quando Jesus está lá conversando com os discípulos, Jesus faz uma pergunta muito importante. Detalhe: antes de Jesus fazer essa pergunta, aquele local era tomado por uma idolatria de forma sobrenatural. Jesus não estava em terra especificamente judaica. Jesus estava em uma terra à parte. E naquela região, para os irmãos terem uma ideia, cerca de 14 templos que foram erigidos, levantados a Baal Ciro, só para que as pessoas pudessem adorar a outros deuses. Se não fosse o bastante, naquele mesmo local existia uma caverna que tinha uma profundidade muito grande, e ali entendia-se que tinha nascido o deus Pan. Por isso que aquele local era chamado, antes de Cesareia de Filipe, chamado de Panéias. E ali acreditava-se que ele era o deus da natureza e tinha nascido naquele local. Se não fosse o bastante, existia um monumento erigido a Herodes para que ele fosse adorado naquele local. Era nessa região que Jesus de Nazaré, ele tinha chamado seus discípulos para conversar com ele. E Jesus faz uma pergunta aos discípulos, o seguinte: que dizem a população, ou que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E uns começam a dizer: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias. Por que eles usam essa referência? Quando eles falam acerca deste assunto, eles estão falando que João Batista era um homem que tinha referência naquele local. Quando eles falam sobre o profeta Elias, eles estão dizendo que Jesus era o top dos tops dos profetas, mas não era de fato o Messias. E quando ele fala sobre Jeremias, o autor vai dizer que é estranho, mas eles estão fazendo uma referência ao cativeiro. Antes do cativeiro acontecer, Jeremias pega a arca do concerto e pega a estante onde existia o incenso e leva para um local distante, para que quando fosse restaurada a glória de Israel, ele retornasse com essa arca. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: e vós? Quem dizeis vós ser o Filho do Homem? Esta pergunta, irmãos, é uma pergunta muito importante e é uma pergunta muito emblemática, porque quando nós paramos para entender a pergunta, Jesus nesse exato momento estava perguntando aos discípulos no sentido de entender o seguinte: quem de vocês entendeu a causa do Evangelho? Quem de vocês vai abraçar a causa do Evangelho? Será que algum de vocês aqui entendeu quem sou eu de fato? O tempo de Jesus estava próximo a findar-se. Ele não tinha muito tempo para ensinar muitas coisas aos seus apóstolos, e ele faz essa pergunta para vocês: quem é o Filho do Homem? E Pedro abre a sua boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia Sagrada diz uma coisa importante, irmãos: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és uma pedra pequena, tu és um pedregulho, mas sobre esta rocha que sou eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Sabe o que eu estou querendo dizer, só para nós aquecermos as nossas turbinas espirituais essa noite? Eu estou querendo dizer que entra ano e sai ano, entra dia e sai dia. O diabo pode até pensar que o governo dele está prevalecendo acerca da igreja, mas a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu me lembro especificamente do movimento lá na Rua Azusa, aquele movimento de avivamento,
aonde Deus elege homens sábios para buscar a presença do Senhor. E deste movimento surge um homem chamado Daniel Berg e o outro Gunnar Wingre, que entende que tem uma revelação de Deus para vir para cá, para o Brasil, pregar a palavra do Senhor. E quando eles param lá na cidade de Belém do Pará, comendo manga, eles entendem que ali é um significado e um entendimento que aquele local é fértil para que a obra de Deus ela possa evoluir e possa crescer. E se não fosse o bastante, os números se multiplicam além dali. Pessoas são ganhas para Jesus, pessoas são ganhas para o Evangelho, e elas vêm parar lá na cidade de Itapajé, lá na Lagoinha especificamente, e pregam o Evangelho, e dali depois vai para a cidade de Itapajé e toma todo o estado do Ceará. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? É que se não houvesse missionários como Daniel Berg e Gunnar Wingre para vir para cá, Deus é fato teria levantado outro, mas nós teríamos sido alcançados pela palavra do Senhor, porque a obra de Deus ela não pode parar, os números não podem parar de multiplicar-se, ainda que o diabo diga matei 10, mas morre 10, Deus levanta 20, morre 30, Deus levanta 50, morre 100, Deus levanta 1000. Sabe por quê, irmãos? Porque diz a Bíblia: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela. Irmão Messias, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ainda que ele tente, ele não vai conseguir. Os números não param de multiplicar-se, primeiro, porque ela foi edificada sobre Cristo. Os números não param de multiplicar-se porque ele chamou mulheres e homens com habilidades para trabalhar para o seu reino. Lembra-se daquele texto da Bíblia lá no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Jesus chega ao lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades, e se senta lá no barquinho e começa a ensinar. E é interessante, pastor, a forma como Jesus ensina, porque Jesus, quando ele ensina, a forma dele é diferente. Lembra-se daquele texto quando termina as bem-aventuranças, que as pessoas que o escutam olham o seguinte: mas ele ensina de forma diferente, ele prega de uma maneira diferente, a palavra dele tem autoridade. Às vezes nós pensamos, irmãos, que a autoridade está também na veemência, na enfatização, de quando nós entonamos a nossa postação de voz, mas também está na convicção que ela emerge de dentro do nosso coração. O que eu estou querendo dizer com isso? Estão percebendo a forma como o irmão Messias está pregando? Eu estou dizendo para você que mesmo eu pregando neste tom de voz, o Espírito do Senhor está falando com você. A autoridade de Deus, ela repousa sobre as nossas vidas, e a convicção que parte do Espírito do Senhor. Por isso que Jesus, ele chamava a atenção das pessoas. Em alguns momentos a Bíblia não relata, mas dá-nos a entender que Cristo ele gritou, mas em outros momentos não. Em outros momentos a forma como ele pregava chamava a atenção das pessoas. E isto aconteceu em Lucas capítulo de número 5. Naquele tempo, irmãos, não tinha microfone, não tinha headphone, não tinha aquele negócio que o camarada bota na boca para falar alto, não. Era no gogó. E as pessoas pararam e escutavam Jesus falando. Depois que Jesus termina de pregar, Jesus e Pedro e os seus sócios estavam escutando a mensagem e ajeitando a rede. Só que quando Jesus termina de pregar, diz: Pedro, vem cá, meu filho, você vai fazer um negócio muito interessante, você e o seu outro sócio, vocês vão lançar a rede ao mar. Pedro diz o seguinte: Senhor, nós passamos a noite toda pescando. Jesus diz: Pedro, vai lançar a rede ao mar. A Bíblia não relata isto que eu estou dizendo agora, mas a impressão que eu tenho, irmãos, é que quando Pedro começa a falar, ele está dizendo: ei, meu chapa, eu sou experiente no mar, eu conheço quando tem peixe e quando não tem peixe, eu sei como é que a coisa funciona, eu vou pescar, vou lançar a rede, vou ter trabalho, vou ter que tirar de novo, vou tirar o barco, vou ter que botar a rede dentro do barco, vou ter que pescar, não vou pescar nada e vou voltar. Só que Pedro, irmãos, não estava entendendo quem é que estava falando. Pedro não tinha percebido ainda quem é que estava falando. Não era um outro pescador, era o dono dos peixes. Quem estava falando ali era o dono dos peixes. E Pedro, quando Pedro disse o seguinte: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Acabou-se. Quando ele disse: sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede novamente, meu filho, se duvidasse, aquela rede pegava até baleia, se fosse o caso, mas pescava, porque a palavra de Deus ela estava em jogo. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Quando ela vai, ela faz aquilo que apraz ao coração de Deus, seja para salvar, seja quando Deus usa o seu vaso de forma profética para você. Deixa só eu abrir um parêntese aqui durante essa pregação. Tem irmãos aqui esta noite
noite dentro desta igreja que Deus proferiu palavras proféticas para você que está no seu esquecimento. Você já esqueceu essa palavra, só que o próprio Deus, ele não esqueceu dessa palavra. A Bíblia diz que é um memorial diante do Senhor, e tudo aquilo que Deus lhe prometeu à risca, ele vai cumprir literalmente. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a Bíblia diz que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor Deus Jeová. Se for preciso ele abrir uma porta para você passar, ele vai passar, você vai passar, e a porta vai se abrir. Se for preciso ele tirar o seu currículo lá de baixo e botar lá em cima, ele vai colocar. Se for preciso Deus trazer o camarada através do anzol, Deus vai trazer. Se for preciso Deus fechar a porta, ele também vai fechar. Se for preciso Deus tirar, substituir, ele vai substituir. Não questione a forma de Deus trabalhar. Entenda só o seguinte: Senhor, eu estou na tua dependência, eu só entendo o teu trabalhar, e eu só vou esperar o Senhor fazer, porque o Senhor é Deus. Eu não sirvo a um Deus Baal, eu sirvo a um Deus verdadeiro. Entenda isto na sua vida esta noite. O barco ele pode até balançar, pode até querer sucumbir, mas dentro do seu barco está Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Pedro lança a rede ao mar. Depois que Pedro lança a rede ao mar, meus amados irmãos, Pedro começa a pescar peixe, é peixe demais. E quando Pedro olha para Jesus, diz: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele entendeu que ali ele não estava tratando com qualquer um, estava tratando com Jesus de Nazaré. Irmãos, e Jesus diz o seguinte: Pedro, não temas, doravante, ou seja, antigamente tu era um pescador, mas a partir de hoje tu vai ser um pescador de almas. Sabe o que é que eu entendo com isso? Olhe para cá. Eu acho bonito a obra de Deus, pastor. Quando eu falo disso, é sobre a questão das habilidades que Deus dá aos crentes dentro da congregação. Dentro da nossa igreja, existem irmãos que são advogados. Você pode usar essa sua habilidade para o evangelho, para a propagação do reino de Deus. Existem irmãos que são comerciantes, que podem ser usadas, a sua forma de negociar, ela pode ser usada para o reino de Deus. Existem irmãos que são engenheiros, mas a sua ciência, ela pode ser usada, a sua habilidade pode ser útil na casa do Senhor e para a obra de Deus. Existem irmãos que são músicos, e o seu instrumento, a sua habilidade pode ser usada na obra de Deus. Existem irmãos que são historiadores, e a sua ciência, a sua sabedoria, ela pode ser usada na casa do Senhor. Sabe o que é que eu estou dizendo para você, irmãos? Eu não encontro na Bíblia em nenhum momento um crente que seja chamado de esquenta-banco. Todos os crentes da igreja, ele tem uma utilidade. Não existe esse negócio de dizer na igreja, não, ou para a obra missionária, não, eu vou para a congregação, eu vou ficar só na igreja sentado ali, ninguém vai mexer comigo. Realmente ninguém vai mexer com você, não, mas Deus precisa de você com a sua habilidade. Deus precisa de você com a sua vocação. Deus precisa de você porque a obra do Senhor, ela acredita no seu potencial. Não tem essa história de vir para a igreja para ser um crente esquenta-banco, não encontro isso dentro da Bíblia. Sabe como é que eu chamo isso? Egoísmo. É crente que sabe que pode fazer alguma coisa e não coloca as caras para fazer. Deus não gosta de crente dessa forma. Deus gosta de crente quando ele diga, como disse o profeta Isaías, quando ele disse para Isaías: Senhor, quando Deus diz para Isaías: olha, quem é que pode ir por nós? Quem é que pode fazer alguma coisa por nós? Sabe o que é que Isaías diz depois daquela revelação? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que eu estou dizendo para ser mais claro com você essa noite? A obra de Deus, a empresa de Deus, ela precisa da sua habilidade. O projeto do evangelho, ele precisa da sua habilidade. E vou lhe dizer uma coisa: Deus, ele paga muito bem. O salário de Deus, ele é bem pago. E outra coisa, ele não atrasa, e ele não paga na quinzena, ele paga integral. Deus não fica devendo nada a ninguém. Sabe o que eu estou dizendo para você? A partir de hoje, depois do culto hoje à noite, entregue as suas habilidades nas mãos do Senhor e saiba que você vai ser recompensado por Deus. Os números não param de multiplicar-se. Primeiro, porque a obra foi edificada sobre Cristo. Segundo, porque o Senhor conta com pessoas com habilidades humanas para fazer esta obra progredir. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é quem está conosco. E é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, tudo aquilo que eu estou falando para os queridos esta noite, ele não serviria de nada se não fosse o Espírito Santo de Deus a falar.
A minha única função aqui essa noite, é como pregador do Evangelho, é dizer para você o que Deus pode fazer. Mas o que Deus faz é só com Ele. Eu não posso dizer para você que você ou que eu, que nós precisamos fazer a obra de Deus por dizer. Porque quando eu falo para você, eu acredito que o Espírito de Deus, ele trabalha no meu e no seu coração. É Ele quem vai trabalhar, é Ele quem vai convencer o seu coração a se prontificar a partir de hoje. E eu tenho plena certeza de uma coisa, meus irmãos, que durante essa pregação, já existe corações que o Espírito do Senhor começa a ruminar, começa a incomodar, a inquietar, e trazer à lembrança pensamentos e atitudes que você tinha quando se converteu. Do tipo, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu pregava, eu evangelizava, eu saía às vezes ao meio-dia com a caixa nas costas, às 1h da tarde com a caixa no meu ombro, para fazer o culto campal. Ou até mesmo, vamos dizer, alguns anos atrás, quando eu estava na igreja, eu dava aula de escola dominical. Alguns anos atrás, eu estava na congregação e eu era cuidadoso, eu era zeloso, eu estava ali cooperando com a obra de Deus, mas durante um tempo isto parou. Sabe como é o nome disso? Convencimento do Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando para você nessa noite, mas é Ele quem vai fazer a obra, é Ele quem vai trabalhar no seu e no meu coração. Irmãos, Deus está precisando de você. Deus está precisando de você. E quando eu digo isso, Deus não está perguntando o que é que você tem, Ele está perguntando se você está disposto. Se nós estamos dispostos então a fazer alguma coisa para o reino de Deus, para que os números ele continuem se multiplicando. Deus não quer saber se você tem curso de teologia, Deus não quer saber se você canta bem, Deus não quer saber se você se expressa bem, Deus quer saber se você está disposto a fazer alguma coisa para Ele. Deus quer saber se nós estamos dispostos a trabalhar para o seu reino. Sabe por quê? Porque quando nós demos o primeiro passo, não vai abrir-se o Rio Jordão, não. Vai abrir-se o Jordão, vai abrir o mar. Irmão Messias, mas eu não sei me expressar muito bem. Deus vai colocar um sentimento no seu coração de você começar a se aprimorar, e daqui uns dias você vai começar a se expressar melhor. O Espírito do Senhor vai aperfeiçoar isso em você. Mas eu não sei cantar muito bem. O Senhor, Ele vai te ensinar com seu esmero. Senhor, eu não sei ensinar bem. Deus vai trabalhar isto no seu coração e vai lhe ensinar. Sabe por quê? Porque a mesma unção que o Espírito derramou sobre Bezaliel e Oliabe, lá no Antigo Testamento, para ser artífices do Senhor, esta mesma unção e este mesmo Espírito, ele repousa aqui essa noite, ele está sobre você. Sabe o que é que eu estou querendo dizer para você essa noite? Lembre-se do chamado que Deus te deu. Você pode até estar enferrujado na obra de Deus, mas Ele não parou. Fazer a obra de Deus quando a gente para, é a mesma coisa de andar de bicicleta. A gente nunca esquece, e Deus está lhe chamando. Sabe por quê? Porque você é capaz. Os números de Deus multiplicam-se para nós concluirmos esta noite. Porque dentro desta obra, ainda existem cristãos conscientes que a diferença do Evangelho é o poder de Deus, e eles não se envergonham. O que é que nós estamos querendo falar com isso, irmãos? Lembra-se daquele texto lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, mais especificamente no capítulo de número 3, quando a Bíblia Sagrada diz que um coxo ele é curado lá na Porta Formosa, lá próximo da Porta Formosa. E a Bíblia Sagrada diz que no capítulo de número 4, os líderes chamam os apóstolos para que eles conversarem com eles sobre aquela situação e querem que eles parem de pregar. E o apóstolo São Pedro diz o seguinte: olha, é mais importante a nós obedecer a Deus do que a vocês. E a Bíblia diz que eles vão conversar. Quando eles saem de lá, são ameaçados para que não continuem falando sobre o poder de Deus, sobre a obra de Deus, mas eles vão para a comunidade, contam tudo aquilo que aconteceu. Em seguida eles vão fazer uma coisa muito importante que todos nós deveríamos fazer diariamente na nossa vida. Eles vão orar ao Senhor. Eles citam uma parte dos salmos, e quando eles oram, eles pedem a Deus para que o Senhor revista-os de autoridade, de intrepidez. E a Bíblia Sagrada diz que naquele texto eles são cheios do Espírito Santo, e eles anunciam a palavra de Deus com toda a intrepidez e com toda a coragem. Eles pregavam cheios da presença de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? É que nós precisamos de mais unção. E contar isto para uma igreja Assembleia de Deus, eu estou dizendo isso porque sou assembleano. Eu costumo dizer, às vezes conversando com o Márcio, eu digo que eu sou de formação teológica, sou reformado, mas eu sou assembleiano no meu
sangue corre, nas minhas veias corre sangue assembleiana. E falar sobre unção de Deus para um assembleiano é a coisa mais tranquila e mais normal do mundo. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos do que conhecemos. Quem aqui não provou um pouco da unção de Deus? Quem aqui uma vez ou algumas vezes na sua vida não já foi cheio do Espírito Santo de Deus? Quem aqui não teve a presença e a autoridade do Espírito sendo derramado sobre a sua vida? Lembra daquele dia quando você foi batizado como Espírito Santo, que você pulava igual uma criança, que você falava em línguas estranhas? Lembra daquele dia quando Deus te encheu de tal maneira que você foi arrebatado? Lembra-se daquele dia aonde Deus te usou de uma maneira tal, em profecia, em revelação, em palavra do conhecimento, em palavra de sabedoria, em variedade de línguas, em poder miraculoso, em dom de curas, um dom da fé, dom da exaltação? Pois é, eu estou falando disto, naquele dia que o Senhor te encheu e te capacitou disto. Mas Deus não te capacitou e te encheu apenas para você ficar cheio dentro da igreja. Ele precisa de você capacitado para que os números não parem de se multiplicar. E nós não conseguimos, meus amados irmãos, ser cheios do Espírito Santo se nós não tivermos duas coisas importantes. A primeira, nós precisamos orar. E nós precisamos orar muito. Se nós orávamos pouco, nós precisamos orar muito. Se nós orávamos muito, precisamos dobrar as nossas orações. Primeiro, porque o diabo tem investido pesado contra a igreja do Senhor. E nos anos que se passam, a coisa vai piorar. Não esperem melhoras dentro das igrejas, não. Esperem só pioras. Quando eu falo isto, sabe por quê? Porque dentro da igreja existe o joio e existe o trigo. Quando eu falo pioras, é nesse aspecto. A tendência é a coisa piorar nesse sentido. Mas nós também temos que ter uma mente esperançosa, de que da mesma forma que existe o joio, dentro da igreja existe o trigo. Não espere melhoras do ponto de vista da oração e do avivamento dentro da igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Hoje, atualmente, porque nós estamos vivendo um período de sequidão espiritual. Quando nós olhamos para a Europa, ouvindo os irmãos comentando, existem igrejas que eram igrejas tradicionais, igreja onde se lotava para ouvir Charles Rodney Spurgeon pregando a palavra de Deus, que hoje estão vazias. Existem igrejas na Europa que já estão fechando e no lugar delas estão sendo abertas boates, antros de perdição. Não esperem melhoras neste aspecto, porque a Europa, ela está vivendo um período de sequidão espiritual, e isto não é longe. Aqui no nosso país chamado Brasil, essa sequidão, ela também se alastrou, ela também existe. Crentes que antigamente, igrejas que nós víamos e que nós íamos, sentimos a presença de Deus só em entrar na congregação, hoje está escasso, hoje é extinto. Crentes que outrora eram chamados para orar, hoje mais não oram como antigamente. Nós temos tempo para tudo, mas não temos mais tempo para dedicar à oração. Nós nos dedicamos ao nosso trabalho, dedicamos ao estudo na faculdade, dedicamos a outras coisas, mas não paramos mais para tirar tempo em oração. Aonde estão os crentes que antigamente usavam lenços e choravam quando se ouvia a palavra de Deus pregar? Não derramamos mais lágrimas na igreja quando se fala de Jesus, ou quando se fala que temos que ganhar almas para Jesus. A igreja, ela precisa de fato, nós precisamos de fato voltar ao primeiro amor. Em vez de entendermos que nós estamos precisando de orar, estamos preocupando com o irmão A, se preocupando com o irmão B, ou dizendo olha para aquele, olha para aquela. Ei, crente, esquece do argueiro que está no teu olho, não. Entenda que Jesus, ele ainda é o dono da igreja. É por isso que estamos inconstantes espiritualmente. É por isso que estamos frios espiritualmente. É por isso que estamos secos espiritualmente. Eu não estou dizendo lá fora, eu estou dizendo de nós, irmãos. Eu estou falando nós aqui, assembleianos. Eu me incluo nessa história. Nós que temos uma tradição. Quando eu li, pastor, lendo aquele livro Diário de um Pioneiro, de Gunnar-Wingre, eu me lembro de um culto onde ele conta que o culto naquele dia foi tão cheio do Espírito Santo de Deus, que irmãos flutuaram. Está no livro, eu não estou inventando. Flutuaram, ficaram suspensos de tanto poder de Deus. Para alguns que estão aqui essa noite, isto é história de carochinha, é coisa do passado, é coisa velha. Sabe por quê? Porque não são crentes velhos, são velhos, aliás, não são velhos crentes, são crentes velhos, já se acostumaram com a obra de Deus. Mas sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo? Eu reservei um povo que não conseguiu se dobrar ao secularismo, ao mundanismo e à contemporaneidade. Eu reservei homens e mulheres
que quando que estão na sua casa e que de madrugada já é hora certa para levantar-se e buscar a presença do Senhor, interceder pelo anjo da igreja, interceder pela obra missionária. Eu reservei homens e mulheres que têm a sua vida, que colocam o seu coração na presença de Deus e dizem que vão apregoar um jejum ao Senhor, sem avisar para ninguém, pela obra do Senhor. Eu reservei homens e mulheres que quando vão pregar o Evangelho, antes eles se trancam no seu quarto e vão pedir graça de Deus para pregar. E eu não vou longe, eu estou falando de você que está aqui essa noite, eu estou falando de você. Precisamos orar, irmãos, precisamos buscar a presença de Deus. Crente que ora, ele não é presa fácil do adversário. Crente que ora, quando ele abre a boca para falar do Evangelho, o Evangelho se torna realidade nos lábios dele. Nós precisamos orar, porque quando nós falamos do Evangelho, as vidas elas são salvas. Nós precisamos orar, porque quando nós oramos, o nosso coração ele é rasgado diante do Senhor, e nós somos quebrantados diante de Deus. Se eu fosse terminar essa mensagem agora, eu diria que o principal ponto que você deve memorizar é que você e eu, nós precisamos orar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Antigamente, quando nós ministrávamos aqui, tinha a irmã Daiane. Irmã Daiane era nossa ministra de louvor específica. Mas como já está quase que em cima da hora, e eu não quero ser indelicado com os irmãos, nós queremos fazer apenas uma oração esta noite. Queria que os irmãos curvassem a sua cabeça, em nome de Jesus, e nós vamos orar para encerrar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de termos pregado a Tua palavra nesta igreja, na Tua casa. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor faz da maneira que Tu quer, do jeito que Tu quer. Deus, eu te louvo porque o Teu Espírito ele tem liberdade de atuar em nossas vidas. Eu te agradeço, meu Senhor, porque de forma cognitiva, como o Teu servo orou, o Senhor nos trouxe a lembrança, aquilo que a Tua igreja precisava ouvir. Pai, em nome de Jesus, a partir de agora a obra é Tua e o jeito é Teu, o jeito de trabalhar, o jeito de fazer e o jeito de agir. Eu não tenho poder, Senhor, de derramar avivamento sobre a Tua igreja, nem de derramar o Espírito Santo. Esta obra, como já disse, é Sua, e é o Espírito que faz da maneira que quer e do jeito que quer. Querido Espírito de Deus, eu lhe peço que nessa noite, aonde estiver um crente que acredita ainda que o Teu poder ele se manifesta dentro da igreja, dentro de nós que somos o Teu templo e o Teu santuário, eu lhe peço que em nome de Jesus comece a se movimentar como o Senhor se movimentou na face de muitas águas, sobre a face de muitas águas. Espírito de Deus, começa a nos incomodar e a nos encher. Começa a colocar no nosso coração uma inquietude, um desejo de buscar a Tua presença, de sermos missionários da Tua obra. Espírito de Deus, eu lhe peço que em nome de Jesus Cristo, depois do culto desta noite, depois desta data, deste evento, crentes que aqui ouviram a Tua palavra não sejam mais os mesmos. Eles comecem a se inquietar e a palavra rumine em seus corações e na sua mente durante a semana. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que em nome de Jesus, tira a cortina espiritual dos nossos olhos. Permita-nos, ó Pai, que o Senhor se manifeste em nosso meio, derramando a Tua graça, derramando a Tua unção, derramando o Teu poder, se movimentando sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que dos nossos lábios comece a brotar o verdadeiro louvor e a verdadeira alegria diante de Ti. Começa a soprar sobre nós essa noite, assim como o Senhor soprou lá no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nessa hora, aonde tiver um crente assembleiano, pentecostal que acredita que o poder de Deus ainda se manifesta na igreja, encha-o nessa hora, encha-o neste momento, encha neste lugar, encha Espírito Santo da verdade. Agora começa a quebrar toda a corrente, começa a quebrar todo o cadeado, toda a algema, retira todo o laço, todo o empecilho, toda a frieza das nossas vidas, toda a cinza espiritual do nosso altar agora, e acende, e que este fogo arda continuamente sobre o nosso altar,